Agora a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, que causa um impacto muito grande na vida, principalmente das mulheres. O câncer de mama. Hoje ele é o segundo tipo mais frequente no mundo, conforme a pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Câncer. A doença é mais comum entre as mulheres, correspondendo a 22% de casos novos por ano. No Brasil, estima-se que cerca de 50 mil mulheres serão diagnosticadas com a doença em 2013, esse ano. Apesar da cura, o receio da cirurgia e da retirada da mama é um dos fatores que influencia a detecção tardia da doença. E cerca de 40% dos casos sendo necessária a retirada da mama para eliminar a doença. Estamos recebendo aqui nesta manhã um mastologista e diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, a SOGIMIG, o Clécio N. Murta de Lucena, e também a sua paciente, a enfermeira Kênia Couto, que vão debater conosco e nos explicar sobre a redução dos impactos psicológicos da oncoplastia mamária. Você já sabe o que é isso? A gente vai aprender agora, então, se você não sabe, assim como nós aqui. Sejam bem-vindos, Kênia, tudo bem? Doutor Clécio também, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Jean. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Eu já queria começar bombardeando o senhor com essa pergunta. O que é oncoplastia mamária? Bom, de uma maneira didática, na verdade, o que a gente precisa esclarecer, se você pegar a palavra e subdividi-la, nós vamos ter de um lado a questão da palavra onco, que significa câncer, e de outro lado a plastia, que é a reparação. Então, na verdade, a oncoplastia nada mais é do que nós utilizarmos de um conjunto de procedimentos que fazem correção das deformidades que nós provocamos com a cirurgia que nós realizamos para o tratamento do câncer de mama. Então, na verdade, a oncoplastia ela nos permite corrigir, reparar as consequências decorrentes do tratamento. Essas consequências que muitas vezes culminam na retirada de uma das mãos ou das duas até, inclusive, né? Exato. Também você poderia dividir esse tratamento do câncer de mama de uma maneira grosseira em dois tipos principais. O chamado tratamento conservador, em que nós retiramos uma parte da mama, e o tratamento radical, em que se retira a mama toda, que é a mastectomia. Em ambas as situações, nós podemos fazer a reparação, a correção dessa mutilação provocada. Então, nós poderemos fazer uma correção parcial ou uma correção total. Se tirou um pedaço, pode complementar o pedaço que faltou, a mama toda. Seria isso? Quando você retira a mama toda, nós fazemos a reconstrução mamária. Quando você retira uma parte da mama, nós fazemos a remodelação oncoplástica. Nesses dias nós estivemos aqui falando sobre o câncer e aí tocamos no câncer de mama. E aí eu queria perguntar para a Kênia, você foi acometida com essa doença? Isso. Há quanto tempo atrás? Foi em 2010. 2010. Final de 2010. Você teve que fazer a retirada da mama? Eu fiz parcial. Parcial? Isso. De uma das mamas só? De uma das mamas, e aí na oncoplastia mamária ele fez a simetrização da outra mama para ficar idêntica. A simetrização seria o... Eu queria entender isso. Geralmente, quando retira a mama toda, coloca-se o silicone. Quando é parcial, como é que é feita essa reconstrução? Bom, quando você tem que fazer a reconstrução total da mama, basicamente, ou nós vamos utilizar de um meio externo, que a gente chama de heterólogo, que o mais comum e o mais utilizado, sem dúvida nenhuma, são as próteses, os implantes de silicone, ou nós vamos utilizar de partes do próprio corpo para fazer a reconstrução mamária. E aí nós temos o chamado tecido homólogo. E aí, basicamente, nós utilizamos duas técnicas principais. Ou nós fazemos a reconstrução com músculo abdominal, chamado TRAN, músculo transverso do abdômen, removemos essa musculatura e o tecido gorduroso abaixo da cicatriz do umbigo e fazemos o preenchimento daquela área em que se tinha a mama, colocando essa musculatura. Ou, uma outra alternativa é você retirar a musculatura que tem nas costas, chamada grande dorsal, fazemos a mobilização dessa musculatura e preenchemos a região da mama com o mesmo músculo. Só que são duas cirurgias extremamente agressivas que trazem consequências importantes para a biologia do corpo da mulher. Eu ia até perguntar isso, se traz alguma consequência você tirar uma musculatura de um lugar para preencher outro. Sim. Toda intervenção que fazemos deixa alguma consequência. Só que aí você faz um procedimento
para tentar corrigir ou reparar uma mutilação que foi necessariamente provocada. Então, essas são duas técnicas que nós deixamos como uma opção alternativa quando a utilização da prótese, dos implantes silicônicos, ou não estão indicadas ou elas não dão certo. E todas as vezes que nós fazemos intervenções cirúrgicas, quaisquer que sejam, é possível nós trabalharmos com as intercorrências, que são as complicações. Sim. E quando você tem uma intercorrência em função de um resultado adverso, você tem essas alternativas para poder corrigir o que foi consequente do que você tentou corrigir. Sim, agora a gente está falando do fato técnico, né? E eu queria até perguntar para a Kênia, o fator psicológico nisso tudo manda de uma maneira assim impressionante. Eu queria perguntar para você como que foi na sua cabeça, como que aconteceu tudo isso, porque já é difícil, que eu imagino, você receber o diagnóstico da doença, porque é uma doença que só o nome dela já causa na gente um desespero, um impacto. E depois disso tudo você fazer a reconstrução mamária, que é voltar novamente a ter o seu corpo de mulher, aquela coisa, né, na psicologia. Eu queria que você explicasse um pouco melhor do que eu tentei aqui. Na verdade, foi um susto mesmo do que aconteceu, porque, como todo mundo sabe, normalmente a gente pensa sempre num paciente que tem um câncer, ou ele tem uma história na família, alguém na família já teve um câncer, que a gente sempre começa a ter os cuidados mais cedo. No meu caso, eu não tinha ninguém na minha família que tinha tido câncer nunca. E aí, um dia, eu mesmo fazendo autoexame, que eu já tinha esse costume de fazer, senti um nódulo, um caroço no seio, e procurei ginecologista e tal, mandou fazer ultrassom, e aí veio o Dr. Clécio, acabou que fez o diagnóstico do câncer de mama. Na hora, imediatamente, é desesperador. Né? Você perde o chão, você pensa que você vai morrer, né? E eu ainda sou enfermeira, trabalho no hospital, então a gente vê isso todos os dias. Mas assim, fiquei mal uma semana, assim, aí o Dr. Clécio falou, Kênia, independente de qualquer coisa, a gente vai fazer a cirurgia. Aí você já leva outro susto, né? Que fala, vou parar numa minha cirurgia, e aí eu vou tirar a mama inteira? Não vou? Ele, não, nós vamos fazer aí explica o procedimento todo, e nós vamos diminuir o tamanho da sua mama, você não vai perder a mama toda. E aí mexe com a autoestima da mulher, né? Que aí já é um primeiro passo. Só que na hora do desespero, você fala assim, não adianta, eu já tenho câncer, né? Eu tenho que encarar ele de frente, fazer o que tiver que fazer e vencê-lo. E no seu caso não foi, vamos dizer assim, a pior das situações, né? Porque você reduziu um pouco, né? É diferente de uma mulher, por exemplo, que teria que tirar a mama toda, que eu imagino que deve ser um impacto muito maior na vida da mulher, né? E aí o seu procedimento foi, diminuiu a mama, no caso a mama esquerda, por causa do câncer. E aí o procedimento foi diminuir a mama direita para igualar, seria isso? Isso é um tipo de procedimento que a gente tem agregado no tratamento do câncer de mama exatamente para tentar melhorar a configuração corporal da mulher. Quando você tem um procedimento em que provoca uma retirada importante da mama, você acaba criando uma diferença de uma mama para outra, para a mama normal. E aí, na verdade, você passa também a criar essa expectativa de corrigir, pelo menos nivelar, e a gente chama isso de simetrizar, as duas mamas. Então, quando você faz um procedimento para tratamento do câncer de mama, com todas as técnicas indicadas para fazer a correção, e isso determina uma diferença significativa de um lado para outro, você faz a chamada simetrização, que é a redução e o nivelamento entre as duas mamas, para tentar melhorar a configuração e aparência da simetria do corpo da mulher, que tem um órgão duplo. Para chegar à perfeição mais perto possível, né? Agora, o fato dela não ter precisado tirar a mama toda, isso tem relação com o tamanho do tumor? De repente, ela sentiu ali. Isso indica que o tumor era menor do que outros ou não? Não necessariamente. Às vezes, a gente esbarra numa situação que é lógica, que é você imaginar que a retirada da mama necessariamente estaria relacionada a uma doença mais grave. Nem sempre. Tem situações em que você precisa indicar uma cirurgia radical, que é a retirada total da mama, mesmo em doenças iniciais. Brevemente, eu vou explicar para você que nós temos dois tipos principais do câncer de mama. Um chamado carcinoma in situ, que é a fase mais inicial do câncer, quando ele não tem perspectiva de dar a metástase, e o chamado carcinoma invasor, que é quando ele pode dar a metástase, mesmo um tumor pequeno. E aí nós temos que entender que o câncer é uma doença, não só da mama,
que envolve uma série de situações que vai determinar o comportamento da doença, ou seja, ele ser mais ou menos agressivo. E isso muitas vezes foge da capacidade nossa de entender a doença em algumas situações. Tem casos de pacientes que têm a mesma doença, entre aspas, o mesmo tamanho, o mesmo estágio da doença e que têm evoluções completamente diferentes. Uma paciente muitas vezes com a doença muito no início e que ela culmina com uma evolução extremamente agressiva, que dá metástase muito cedo. E às vezes o contrário, uma paciente que tem um nódulo muito grande, mas que a doença ela tem um comportamento muito lento e pouco provavelmente vai dar metástase para ela. Então são situações que nós não conseguimos explicar a biologia do tumor ou por que há esse comportamento. Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, você tem um câncer de mama numa fase extremamente inicial, que é o chamado carcinoma in situ, em que, teoricamente, é uma doença muito, entre aspas, tranquila, mas que tem vários pontos naquela mesma mama. E aí, um tratamento parcial, ele fica inviabilizado. Então, eu tenho que recomendar a retirada total da mama, apesar de ser uma doença muito precoce. E o contrário. Às vezes a paciente ela tem um tumor grande em termos de dimensão, mas eu tenho condições técnicas que me permitem, oncologicamente seguro falando, fazer um tratamento parcial, mantendo a segurança do tratamento do câncer. Então, não necessariamente você tem uma doença avançada e eu tenho que sempre indicar um tratamento radical.